bem, ouvintes da Rádio Baruch FM, do portal Baruch Comunicações, hoje aqui recebendo a atriz e diretora Adriana Câmara. Ela está com um espetáculo imersivo Tio Ivan, na Oficina Cultural Oswald de Andrade, aqui na cidade de São Paulo, de outubro até dezembro. Então, a temporada é legal, bacana, né? A gente vai estar falando como é bacana ter uma temporada dessa. Ô, Adriana, e falando agora da peça, né, dos elementos cênicos, conta um pouquinho desse cenário, do figurino, da trilha sonora aqui para o nosso ouvinte. Então, a peça, a ideia mesmo é que você está na casa dos personagens. Então, a gente não podia ter nada que parecesse cenário. Tudo tinha que parecer de verdade. De modo que a gente realmente usa um cenário que é de móveis de verdade. Gente, é muito pesado carregar tudo aquilo, porque é tudo madeira maciça. Mas você tem mesmo a sensação de que você está na casa dos personagens. Inclusive, os móveis, a gente fez questão de que tivessem os desgastes do uso, que não fosse tudo novinho, sabe? Sei. A casa de fazenda já é uma casa que está um pouco... Já está numa época de declínio, sabe? O pessoal não está rico, não está muito produtivo, tá faltando dinheiro nessa família. Então, os móveis têm esse desgaste. E o figurino a gente fez todo em tecidos de algodão, que, enfim, para ser tanto fiel à época, como para também, por uma questão prática, não matar os atores de calor. Porque a gente trabalha em casas que não tem ar-condicionado, com as janelas abertas, enfim, mas no verão, então é quente. E o figurino daquela época era manga comprida, gola alta. Sabe? Vestido comprido, manga comprida, gola alta. Imagine, há uma espécie de retrocesso na moda. As mulheres que tinham o colo bastante à mostra no século XIX, quando vem essa virada para o século XX, o colo desaparece, a gola é alta para cobrir o colo, a manga é comprida, só aparece a mão, e você ainda usa uma botinha para não aparecer nem o tornozelo. Imagine o calor de uma roupa assim. Então, a gente está trabalhando só com tecidos de algodão, e não há trilha sonora. A gente canta algumas coisas em cena, mas a gente não poderia jogar uma trilha incidental, porque, primeiro que naquela época só existia o fonógrafo, né? Aquele de cilindro. Aí a gente não ia conseguir arrumar um daqueles para tocar. E depois, porque dentro da narrativa a gente não teve necessidade. De vez em quando um ator cantarola alguma coisa... Mas trilha mesmo, música, não faria sentido, Não faria sentido, né? De onde está vindo essa música? Não faria sentido, porque, enfim, a gente está na casa dos personagens, e naquela época não era tão comum você ter um fonógrafo em casa. Legal. E essa peça vocês apresentam em 2 sessões, é isso? Em 2 sessões. Uma à tarde e a outra à noite? Explica para o nosso ouvinte aqui. A peça acontece em 2 sessões e 2 versões. A sessão das 3h30 da tarde é uma sessão que é feita à luz do sol. Então, as janelas ficam abertas para o telhadinho de argila, é bem bonitinho. E a sessão noturna acontece toda durante a noite dos personagens. Então, a gente vai iluminar as salas com a luz de velas. O clima é diferente. O texto é quase igual, mas o clima das duas versões é bem diferente. A questão, como você falou, né, dos perfumes, da comida, né, dos utensílios, muda de acordo com, eu creio que, com o período, né? À tarde, às vezes é um, à noite seria outro. O cenário e o figurino não vão mudar. O que vai mudar um pouco é o texto, porque a gente se refere ao tempo algumas vezes, se refere ao horário algumas vezes, e a atmosfera, porque a iluminação muda muito. Uma coisa é uma iluminação Sim. solar e a outra coisa é aquela iluminação de penumbra da luz de velas. Bacana. Ô, Adriana, e para essa equipe, né, para essa temporada, como é que está a questão do apoio cultural e do patrocínio? Vocês têm um apoio cultural, vocês têm patrocínio, como é que está isso? Patrocínio a gente não conseguiu. A gente, inclusive, escreveu na Lei Rouanet, mas não conseguimos captar. Nenhuma empresa nos quis. Mas ainda estamos querendo empresas que queiram nos patrocinar. Então, empresas, se vocês estiverem ouvindo isso, estamos com o nosso espetáculo às ordens para ser patrocinado por vocês. Mas a gente tem apoiadores. A gente tem a Oficina Cultural Oswald de Andrade e a Poieses, que estão nos abrigando no espaço deles. Eles são apoiadores institucionais por conta disso. E nós temos também alguns restaurantes. O Planetas, o Piolim e o Luna de Capri, que
Então, assim, dão um bom desconto para a alimentação da equipe, quando a gente quer almoçar por lá, ou Legal. jantar. E vocês, a temporada, vocês ficam até quando? Já passa os dias, horários, né? Passo. Eu tenho que falar de outros apoiadores. Pode falar, fica à A vontade. gente também tem os apoiadores que estão com a gente desde a primeira temporada, que são a Ateliê de Luteria, que nos forneceu o estojo do violino, o Megaton, que nos forneceu o violino, o Rei das Velas, que nos fornece todas as velas que a gente usa na versão noturna. E é isso. E vocês ficam até quando na oficina? Na Oficina Cultural Oswald de Andrade, a gente fica de 12 de outubro até 14 de dezembro. Nessas 2 sessões, uma às 3h30 da tarde, outra às 6 horas da tarde. E é preciso, o ingresso é grátis, e é preciso chegar 1 hora antes para poder conseguir ingresso. São poucos lugares na sessão, são apenas 30 lugares por sessão, e a tendência é que lote, porque na primeira temporada que a gente fez na Oswald, lotou, a partir da primeira metade da temporada, lotou quase todos os sábados. Os dias sábados? Sábados, sempre aos sábados. Sempre aos sábados. Tá, legal. Adriana, e até comentamos no início desse bloco, né, de como é legal, bacana e importante para a produção teatral você conseguir ter uma peça com essa temporada, de outubro a dezembro. Porque às vezes você não consegue. Infelizmente, a peça, às vezes, tem poucas sessões, né? Essa daí, apesar de ser nos sábados, mas são 2 meses. Isso é legal, né? É bacana, né? Isso mostra, assim, o reconhecimento do trabalho da peça e até a questão do prêmio que vocês receberam, né? Isso para vocês, como artista, como idealizadores, é bem bacana, né? Sim, sim. A gente ficou extremamente feliz da Oswald de receber a gente de novo. A nossa primeira temporada foi lá. A gente fez a primeira temporada na Oswald de Andrade, a segunda temporada na Casa das Rosas, e estamos voltando agora para a Oswald de Andrade. E, assim, de novo nesse mesmo espaço, e por essa temporada, são 20 apresentações, é uma temporada bastante grande, sabe? Isso nos deixou muito felizes mesmo. É importante porque leva um tempo até que o boca a boca traga público. Então, você vai nas primeiras sessões, a primeira sessão sempre lota, né? Porque vão os amigos. Aí as outras sessões começam a ficar mais vazias, mas essas pessoas que vão nas outras sessões começam a gostar do espetáculo e vão recomendando aos amigos ou voltando. Porque tanto na primeira quanto na segunda temporada a gente teve muito espectador que viu mais de uma vez. Eu tive espectadores vendo 3 vezes. Porque cada vez é um pouco diferente da outra, não só porque teatro é assim mesmo, mas porque também, nesse tipo de espetáculo, quando você está observando um personagem de um lado, às vezes você está perdendo a reação de outro personagem do outro lado. E aí você quer ver, você quer sentar em outro lugar para observar de outro ângulo, para prestar atenção em outros detalhes. Então, aí acaba que a partir da metade da temporada começa a lotar muito, sabe? Então, quando a temporada é maior, dá mais tempo desse público que ficou sabendo por causa dos amigos que forem chegar, né? Quando a temporada é menor, não tem tanto tempo. Exatamente. E, Adriana, quais são os canais de interação que vocês têm? Quem quiser saber mais informações sobre a companhia, sobre o espetáculo, o que vocês têm? A gente tem um site, www.nucleoteatrodeimersão.com, e sem o tio. E a gente tem também a página no Facebook, tanto do espetáculo, que é Tio Ivan, como do Núcleo Teatro de Imersão, que é esse nome mesmo, Núcleo Teatro de Imersão. Legal. Bem, Adriana, eu gosto sempre de trazer alguns assuntos aqui para o ouvinte da Baruch, porque às vezes as pessoas elas não conhecem, não sabem como é que funciona. E às vezes tem uma informação que não corresponde à verdade, à precisão, né? É uma informação errada às vezes. Eu queria conversar contigo sobre o que você acha da questão da produção cultural, como é que está hoje na nossa cidade, o que você vê, quais são os desafios dessa produção cultural, a questão de que a gente percebe uma, entre aspas, desvalorização do artista, do profissional que trabalha com arte. As pessoas não veem como sendo um profissional mesmo, né? Sim. E isso acaba dificultando. Queria saber do teu pensamento sobre essas questões e também o porquê que a gente não consegue formar um público para o teatro. Assim, as pessoas não gostam de teatro, elas não têm oportunidade. Na tua avaliação. Olha, vou começar pela última. Tá bom.
as pessoas, a princípio, imaginam que não gostam de teatro. Ou porque talvez tenham visto um espetáculo muito tempo atrás que não fosse muito do gosto deles, porque tem uma gama de tipos de espetáculo imensa, sabe? E você não sabe exatamente qual o espetáculo, qual o tipo de espetáculo de que você gosta mais. E às vezes você assistiu um tipo de que você não gostou muito tempo no passado e você acha que não gosta de teatro. Às vezes você não acha que não gosta de teatro porque você nunca viu teatro. E é muito comum. Eu tive muita gente assistindo o Tio Ivan e se encantando, pessoas que nunca tinham assistido nada de teatro. Sabe? E eu tive também muita gente assistindo o Tio Ivan, dizendo, agora eu gosto de teatro. O pai de uma espectadora, que já tinha ido outras vezes, ela levou o pai na segunda vez que ela foi, e o pai, depois de assistir esse espetáculo, disse, poxa, eu tenho que começar a assistir mais teatro. Até nessa questão, né, Adriana, o que a gente percebe? Muitas vezes falar, mas teatro é caro, e não é. Você mesmo, essa peça é gratuita. É gratuita. Né? Então, não só essa, mas tem muitos espetáculos que ou são gratuitos ou o preço bem acessível, né? Isso. E também tem a questão, não sei a tua opinião, mas às vezes as pessoas falam assim, mas teatro, eu não me sinto bem, não é o meu lugar, é uma coisa meio elitizada. A gente ainda tem essa impressão, ou não? Existe uma tendência de uma parte do público achar isso realmente. Tanto que vão muito arrumados quando vão para o teatro. E não é tão assim, sabe? Exatamente. Não precisa... Se você quiser, na verdade, eu sou a favor de que você pode ir do jeito que você quiser. Se você quiser ir muito arrumado, vai muito arrumado. Se você quiser ir simples, vai simples. Você vai ser bem recebido de qualquer forma. Mas, assim, também tem uma coisa com relação a não se valorizar a profissão. Existe a tendência das pessoas acharem que o trabalho do artista é hobby. Não é trabalho, sabe? É passatempo. E, na verdade, é trabalho. E mesmo quando você vai para um espetáculo gratuito, tem alguém pagando pelo seu ingresso que você não está pagando, sabe? Ou é o patrocinador, ou é o governo que está abrindo mão de imposto para poder patrocinar o seu espetáculo, que é o caso, por exemplo, de um espetáculo feito com Lei Rouanet, ou é o produtor, ou são os atores, ou o diretor, enfim... Ou é a companhia teatral, alguém está pagando pelos custos de confecção do figurino, tecido do figurino, gráfica para o programa, transporte do cenário, aquisição ou construção do cenário. Tudo isso custa caro, tudo isso movimenta a economia, porque você está movimentando uma gráfica, está movimentando uma costureira, está movimentando uma fábrica de tecidos, uma loja de tecidos e etc. Tudo isso custa. O transporte, a alimentação da equipe, enfim, tudo isso custa, tudo isso é pago. E quando você paga, você está entrando no espetáculo de graça, é porque o valor do seu ingresso está sendo pago por alguém. Está sendo pago por alguém, governo, produção, patrocinador, alguém está pagando. Essa questão que você falou, que as pessoas veem o artista, a profissão como um hobby, né? Você faz, né? Que maravilha, você faz uma coisa que você gosta, então... É que, às vezes, as pessoas têm uma visão errada do que é trabalho, né? Porque, no caso, assim, eles veem você, a Adriana, no palco durante 1 hora e meia. Qual é o tempo da 1 hora e 45 minutos. Então, e acha que o teu trabalho é só aquilo lá, 1 hora e 45. Mas eles não param para analisar e pensar, e é por isso que eu gosto de trazer esses temas para a gente dialogar, para a gente conversar, o quanto foi a caminhada para se chegar naquela 1 hora e 40 de espetáculo, né? O que você batalhou, não só você, mas toda a equipe, todos os... Então, essa visão, a gente precisa desconstruir isso, né, Adriana? Não, para montar a primeira temporada desse espetáculo, eu trabalhei 12 horas por dia durante 10 meses para montar a primeira temporada. Para essa outra temporada, eu estou trabalhando todo dia... no mínimo 6 a 8 horas só pensando no espetáculo. Porque tem muita questão de produção para resolver, sabe? E produção, divulgação, são todos os ensaios. Você tem que adaptar, toda vez você tem que adaptar a peça, a montagem, um novo espaço. Os espaços têm formatos diferentes. A janela fica num lugar diferente, a porta fica num lugar diferente. Um lugar tem escada, outro lugar não tem escada. Então, toda vez que a gente vai de um lugar para outro, você tem que mudar tudo. E aí, às vezes, tem uma substituição de atores, como a gente teve 2 substituições essa temporada. Então, você tem que ensaiar
os novos atores várias vezes, e ensaiar os novos atores com os atores antigos várias vezes. Então, tudo isso tem sido 6 horas de trabalho diariamente, de segunda a segunda, com o espetáculo.